Modelo de Gordon é o nome de um cálculo muito importante na precificação de ativos na Bolsa de Valores. Mas você sabe como fazê-lo? Mas você já ouviu falar dele? Se você não conhece, esse vídeo é perfeito para você. Olá a todos, mais um vídeo aqui do canal. Convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o modelo de Gordon e eu vou falar aqui vários aspectos muito importantes para a gente entender ele. É um modelo que eu acho muito fácil de calcular e ele ajuda muito, principalmente na precificação dos fundos imobiliários. Porque nos fundos imobiliários, quando a gente quer saber se um ativo está barato ou não, normalmente a primeira olhada que a gente dá é no PVP. Só que o PVP ele faz muito sentido para os fundos de papel. Contudo, ele não é o melhor indicador para verificar se um fundo de tijolo está barato ou não. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre os seguintes aspectos. Primeiro, o que precisamos para calcular, para que serve o modelo de Gordon, como calcular, calculando, um exemplo, HGLG11, quais são os pontos negativos, diferença do cálculo de FII de tijolo para FII de papel e vou dizer se eu uso ou não, beleza? Primeiro passo, o que é? O modelo de Gordon é um modelo que baseia-se na estimativa de dividendos futuros que crescem a taxas constantes, assumindo-se a premissa do modelo de crescimento constante no pagamento de dividendos daquela companhia. Então esse é um passo muito importante para você fazer o cálculo. Se você não espera dividendos, o modelo de Gordon ele não é o mais adequado. E como os fundos imobiliários é algo que a gente espera normalmente mensalmente, ele é muito aplicável para fundos imobiliários. Pode ser aplicável para ações? Sim, pode ser aplicável para ações. Contudo, eu acho que existem modelos mais sofisticados e mais adequados para as ações. E se você quiser um modelo de valuation mais adequado, coloca aqui nos comentários que vocês tenham essa dúvida para eu dar continuidade nessa série de valuation, beleza? O próximo passo, o que precisamos para calcular? Olha, para calcular a gente vai precisar basicamente de 3 informações. Primeira informação são os dividendos pagos por ação ou por fundo imobiliário, tá? O segundo passo é a taxa de crescimento dos dividendos que você espera. Normalmente essa taxa utilizada vai de 2 a 3%. Você espera que cresça todos os anos, porém no seu modelo você pode colocar uma taxa de crescimento maior se você assim desejar. E o terceiro é a taxa de desconto exigida pelos acionistas. Poxa, Vitor, complicou. Não compliquei, não, é bem tranquilo. Taxa de desconto, você pode pegar as taxas do Tesouro Direto. Para os fundos imobiliários de tijolo, você pega um tipo de taxa. Para os fundos imobiliários de papel, você pega outro tipo de taxa. Mas como assim? Quais são esses outros tipos? Calma, eu vou explicar para você, porque mais na frente nesse vídeo eu vou dizer a diferença do cálculo para fundo de tijolo e fundo de papel, beleza? E como calcular? Para calcular também a gente só precisa de 3 informações, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês a fórmula. O preço é dividendos por ação dividido por K menos G, onde K é a taxa de desconto que o investidor deveria esperar desta ação e G é a taxa de crescimento dos dividendos na perpetuidade. Poxa, mas como assim? Olha, agora vamos sair da parte teórica e vamos para a parte prática. Eu vou fazer com vocês esse cálculo aqui, tudo bem? Então, pessoal, essa é a planilha que eu utilizo para o cálculo do modelo de Gordon, tá bom? E essas aqui são as informações que a gente precisa. Como eu disse, nós precisamos de 3 informações. Rendimento, média dos últimos 5 anos, crescimento dos dividendos, 2 a 3%, e dividendos projetados, que é o D1, beleza? Então, rendimento, média dos últimos 5 anos. E uma dúvida que pode surgir é onde encontrar os dividendos pagos nos últimos 5 anos. Olha, você pode entrar aqui no site do Status Invest e você digita aqui HGLG11, você desce até essa parte aqui de dividendos do HGLG11. Ele vai estar dessa maneira aqui. Basta você clicar nesse botão, agrupar por ano, tá bom? Eu não pego o ano atual, eu sempre pego os últimos anos, desconsiderando o ano atual. Então seria 2022 até 2018. Então
Então eu coloco todas essas informações aqui, como são 5 anos eu divido por 5. Então eu chego na média de R$ 11,96 de dividendos pagos todos os anos, na média. Tá, crescimento dos dividendos. Olha, eu espero uma taxa de crescimento de 3% ao ano, tudo bem? Essa aqui é a minha expectativa. E quais são os dividendos projetados? Os dividendos projetados, basicamente, é o 11,96, certo? Mais o 11,96 vezes a taxa de crescimento de 3%. Então, soma um mais outro dá R$ 12,32. Então, essa aqui é o que eu espero. Então, outra informação que eu vou precisar é qual que é a maior taxa do Tesouro IPCA. E como encontrar isso? Também é bem tranquilo. Você vem aqui e digita taxas Tesouro. Clica no primeiro link. E qual tesouro utilizar? Olha, você pega o Tesouro IPCA, a maior taxa do Tesouro IPCA, tá bom? Aqui, a maior taxa do Tesouro IPCA que a gente tem é esse IPCA mais 5,81. Então, o que eu coloquei aqui? A maior taxa do Tesouro IPCA mais o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. A maior taxa do Tesouro IPCA está pagando 5,81. E como que eu acho o IPCA dos últimos 12 meses? Você digita aqui, ó, IPCA IBGE. Aí você clica aqui nesse segundo link e aqui está dizendo IPCA acumulado dos últimos 12 meses, 4,82. 4,82. Então, IPCA mais 5,81 dá 10,63. Então, como é que aqui já aparece o preço teto, R$ 161,50. Como é que é o cálculo? O cálculo é 12,32, certo? Que é o D1. E aqui eu coloco um menos o outro, igual K. Qual que é aqui o K? O custo de capital, 10,63. Menos G, taxa de crescimento de dividendos, 3. Então, igual 12,32 dividido por 7,63, chego no mesmo valor aqui, que é o 161 que está aqui em cima, beleza? 161,51. E qual que é o preço hoje do HGLG11? Analisando aqui no site do Status Invest, o preço dele atual é de 159,08. Então, o preço teto está acima do preço atual. Então, está valendo a pena investir no HGLG11. Beleza? Ficou claro para vocês? Utilizando essa metodologia aqui. Poxa, mas por curiosidade, qual que será que está o PVP dele agora? 1,04. Olha, o PVP para fundos de tijolos, eu não acho ele o mais adequado. Eu acho mais adequado utilizarmos o modelo de Gordon. Porém, o PVP nos fundos de papel, ao meu ver, faz sentido. Então quer dizer que só tem ponto positivo esse método? Posso utilizar isso em tudo quanto é lugar que vai dar certo? Não, pessoal. Esse método, ele possui, ao meu ver, 5 desvantagens ao utilizá-lo, tá bom? Essas 5 desvantagens tem como a primeira, não existe garantia de dividendos. Pessoal, isso é óbvio, mas o óbvio, às vezes, ele precisa ser dito, tá? O segundo ponto, ele é inviável para empresas de crescimento. Então, o que a gente utilizou para o nosso cálculo? Dividendos, certo? Empresa de crescimento paga dividendos? Normalmente não. Então, para esse tipo de empresa não é viável e fica como limitação. Você precisa encontrar outra maneira de fazer esse cálculo. A terceira desvantagem é a rentabilidade sofre oscilação. Da mesma maneira que no passado pode ter tido um pagamento acima do comum em função da venda de algum armazém, algum galpão logístico, pode ser que no futuro a gente tenha esse evento de um pagamento maior e também pode ser que a gente tenha um pagamento menor em função de alguma inadimplência ou de algo parecido. Então, dividendos, até em fundos imobiliários que costumam ser constantes, podem e vão oscilar. Você precisa ter isso em mente. E o quinto aspecto é que ele não pode ser utilizado em empresas que estão com dificuldades financeiras. Olha, nós estamos falando de dividendos. Se a empresa está com dificuldade financeira, por que ela está pagando dividendos? Tem alguma coisa errada aí. Lembre-se, a Oi, mesmo estando com dificuldades financeiras, pagava dividendos altíssimos. Então você precisa ficar esperto. Uma empresa com prejuízo, dificuldade, não deveria estar pagando dividendos. E o próximo passo é
o like, pessoal. Se você ficou até aqui é porque você está gostando, então eu peço que você deixe o like que me ajuda bastante e você se inscreva também. Dando continuidade, o próximo passo é: qual é a diferença entre o modelo de Gordon para um fundo de papel e para um fundo de tijolo? Então vamos fazer aqui rapidamente um cálculo para o MXRF11. E para o caso do FII de papel, nós utilizamos o título do Tesouro prefixado que possui a maior taxa em vigor. Beleza, pessoal? Então aqui nós verificamos que o maior tesouro prefixado está pagando 11,29. Então nós vimos aqui, colocamos 11,29. A média de dividendos pagos nos últimos 5 anos foi de 96 centavos. A taxa de crescimento esperado que eu coloquei aqui foi de 2%. E a gente chega aos dividendos projetados de 0,98. Então, o preço teto é de 10,50 e o preço atual está em 10,84. Então, nesse aspecto, não vale a pena investir no MXRF do ponto de vista do modelo de Gordon, porque ele está com valuation acima do preço teto, tanto aqui quanto no PVP. Se a gente analisar o PVP dele hoje, está aqui em 1,09. Então, não vale a pena investir nele. Próximo passo, eu utilizo o modelo de Gordon? Sim, eu utilizo o modelo de Gordon. Mas e aí, o que você achou do cálculo? Achou fácil? Gostou do cálculo? E eu utilizo bastante, principalmente para fundos de tijolo, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino e essa foi a minha contribuição.